Boa noite. Só tô esperando mais uns 2 minutinhos para chegarem mais cursistas e aí já começamos. I'm going back to the start. Boa noite. Então, oficialmente, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Então, hoje nos reunimos para a nossa terceira reunião do Grupo Formadores de Ação com o tema Projeto de Vida. E hoje, nesse encontro, nós vamos trabalhar, então, sobre o tema Desafios do Novo Ensino Médio. Então, é algo que já vem borbulhando a nossa cabecinha há algum tempo. Nós estamos nos adaptando a essa reforma educacional que a educação está passando nesses últimos anos, então a gente está aprendendo conforme o bonde está andando, né? Como falo. Então a gente vai desenvolver um pouquinho, entender melhor como ele funciona, e aí vai ser apresentado então 2 metodologias. Porque a partir de hoje, então a aula que vocês escolherem, o que foi apresentado aqui, se vocês se interessaram ou não, vocês já podem estar então fazendo a implementação com os estudantes. Eu vou colocar aqui para apresentar e aí a gente vai conversando sobre, vai falar melhor como que vai funcionar essa implementação e esse plano de ação que vocês têm como atividade avaliativa para a conclusão do curso. Então, deixa eu colocar aqui para apresentar. E aí, trabalhamos com o mesmo esquema. As dúvidas que vocês tenham, vocês podem ligar o microfone e perguntar. Às vezes não é uma dúvida, é uma indicação, uma sugestão, uma recomendação. Então, fiquem à vontade para nós fazermos essa troca de experiências durante essa nossa 1h40. Então, como eu falei, então nós temos como tema os desafios do novo ensino médio. Hoje é a nossa terceira reunião. Então, nessa terceira reunião, então a partir de hoje, então da reunião 3 até a reunião 8, ou seja, nós vamos ter ali então 6 encontros, contando com a reunião 3 até a reunião 8. 6 encontros. Cada encontro vai ter um tema específico. Esses temas vocês já viram nos outros encontros. Então, por exemplo, hoje eu achei bacana o que foi trabalhado sobre os desafios do novo ensino médio, então eu quero implementar com os meus estudantes. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma aula do RCO sobre projeto de vida. Então, uma aula do RCO sobre projeto de vida e vocês vão aplicar o que foi trabalhado aqui. Então, é assim. Então, essa implementação com os estudantes, vocês podem fazer até lá o dia 28 de abril. Claro que esse dia 28 de abril, na verdade, é o último dia que vocês vão entregar o plano. Então, às vezes, tem que fazer pelo menos com uma semana de antecedência. Então, qualquer um dos temas da reunião 3 até a reunião 8, vocês podem escolher para trabalhar dentro de uma aula do RCO. Professor, deixa eu ver quem que aumentou. Professor Rafael, fica à vontade.
Ah, sim. É isso que eu ia perguntar. Acho que você acabou respondendo. Então, a aula que a gente vai ter que trabalhar relativa ao curso é um desses temas da aula 3. Então, até a aula 8, aí é o tema ou é a metodologia? Ou os dois que a gente tem que usar? A metodologia que foi proposta em um desses temas dentro de uma aula do RCO, projeto de vida daí. Que, por exemplo, hoje nós vamos aprender sobre duas práticas, né, metodológicas que podem ser trabalhadas em qualquer disciplina, na verdade. Mas como o foco aqui é projeto de vida, então a gente vai aplicar dentro de projeto de vida. Quem tem as turmas. Quem não tem turma de projeto de vida, então vai aplicar na sua disciplina. E quem é diretor ou pedagogo, então vai fazer uma parceria com um professor que tenha na escola, por exemplo, o projeto de vida, né? Então, vamos fazer um conjunto ali para fazer a implementação. Então, continuando aqui, o que vocês tiverem de dúvidas, como eu falei, fiquem à vontade para perguntar. Então, na nossa agenda, há um acolhimento ali de 5 minutos, depois para início de conversa, então a gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades e competências do novo ensino médio. Nós vamos desenvolver uma vivência, uma atividade, para vocês colocarem algumas atividades com abordagens metodológicas que vocês já trabalharam em projeto de vida, ou uma outra metodologia que foi desenvolvida na disciplina em específico mesmo, fundamentando a prática e para concluir 10 minutinhos. Então, aqui para o nosso acolhimento, eu gostaria que alguém lesse essa definição que a professora Ana Maria Monteiro, que ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela nos traz sobre o novo ensino médio. Então, alguém poderia ler, por gentileza? Posso ler? Fica à vontade. Tá. Os professores estão diante de um desafio de demonstrar a sua importância como profissionais no contexto da educação. E acho que eles estão fazendo isso. A nova base está aí, é lei. Não podemos... Ai, desculpa, tá aparecendo umas coisas aqui na frente que eu... Não podemos dizer que não vamos cumprir. Temos que pegar as rédeas e pensar em projetos viáveis e que possam alcançar os alunos na perspectiva ética dos valores, do entendimento da construção social da sociedade brasileira. Ok. Professor, quais os desafios que o novo ensino médio apresenta? Entendeu? Pode continuar. Para a sua prática pedagógica, aí para registrar no Django. Isso. Então, a professora Ana Maria, ela traz uma afirmação, então falando que nós estamos diante de um desafio enorme, né? Que é trabalhar diante da BNCC. E aí, eu diria como um principal desafio que eu visualizo, que antes nós não trabalhávamos nessa abordagem, é envolver as áreas do conhecimento, né? Porque até então, cada um trabalhava com a sua disciplina, né? E agora nós estamos envolvendo áreas. Por exemplo, o segundo ano do novo ensino médio tem o itinerário formativo lá, empreendedorismo, tem um outro itinerário que é biotecnologia, ou seja, os professores, né, eles estão tendo que fazer conexões entre essas disciplinas. Eu vi que quem tem biotecnologia vai ter que produzir um artigo, e aí o professor de empreendedorismo, então, vai ter que, sabe, fazer uma conexão. Então, acho que isso é um dos primeiros desafios que nós precisamos superar. Porque a nossa formação é disciplinar, é fragmentada. E agora, então, nós precisamos dessas capacitações para tentar compreender melhor como que funciona trabalhar por área de conhecimento. E, como um segundo desafio, eu diria, então, que é nós aprendermos a trabalhar com os outros professores, né? Elaborando conjuntamente propostas e estratégias de ação didática. Porque também até então, a princípio, em grande parte do tempo, as nossas metodologias, o que nós construíamos em nosso plano de aula era individual.
E agora o novo ensino médio, então, aborda e busca que sejam elaboradas conjuntamente essas estratégias, tá? Então, nessa minha fala um pouquinho, eu gostaria que vocês também agora registrassem no Jamboard que eu vou enviar para vocês o que vocês acham que tem de desafio no novo ensino médio. O que vocês entendem que há de desafio. Então, deixa eu copiar o link. Esse link eu estou enviando aqui no chat. Vejo se vocês conseguem acessar o chat. E aí, nós já irmos visualizar o que vocês vão apresentar. Para quem está chegando agora, então eu enviei um chat, um link aqui no chat, né? Que vai abrir um Jamboard. E esse Jamboard, então, vocês vão colocar o que vocês acham que tem de desafio no novo ensino médio, tá? Eu vou compartilhar aqui para ver o que vocês estarão escrevendo em conjunto. Puta que pariu, como eu vou fazer então? Vou comentar aqui. Ó, então, eu já estou visualizando que alguns professores já conseguiram entrar, professora Viviane, professor Rafael, professora Daiane, Janaína, Lorenzo, professora Fátima, professor Celder, professora Jurema. Então, vocês coloquem ali, registrem palavras-chave que expressem os principais desafios que o novo ensino médio apresenta para a nossa prática pedagógica. Caso alguém tenha alguma dificuldade em acessar, vão me avisando aí. Vou dar uns 3 minutinhos para vocês acessarem e conseguirem escrever uma definição como desafio. Vocês podem abrir ali uma nota adesiva, né? Talvez seja mais fácil para escrever. Ou uma própria caixa de texto. O meu caiu aqui, não consigo. Tá, deixa eu enviar de novo então o link. Ó, enviei de novo ali no chat. Então, hoje eu já tô lendo aqui, vou ler alguns comentários dos professores. Vocês colocaram desmonte pedagógico, falta de estrutura e formação adequada, muita cobrança para pouco tempo de ação, desestrutura, esvaziamento de conteúdos, formação e infraestrutura, o que há de desafio, fim da liberdade para trabalhar, prematuro, um grande desafio, fim da gestão democrática, esvaziamento curricular, substituição da formação social por uma pedagogia individualista e conformista, atropelo, impositivo, autoritário, cobrança e pouca formação. Então, é a visão de vocês, né, sobre o que expressa como desafios, né, que o novo ensino médio nos apresenta. Concordo com algumas opiniões aqui. Ainda muito novo, muitas dificuldades. Deixa eu ver se mais alguém ainda vai incluir. A professora Fátima, que semana passada estava com dificuldade, conseguiu escrever aqui no Jamboard de hoje? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de novo. Formação, adequação de metodologias para passar para os alunos, muitas cobranças, pouco tempo. Exatamente, então foi
uma apresentação de faltas de infraestrutura. Então foi uma apresentação aqui de opiniões que vocês trazem com similaridades, né? Então, mostrando aqui algo que, na opinião de vocês, está sendo impositivo, né? Algo que está faltando capacitação para nós, e concordo com essa parte, pelo fato de que, por exemplo, quando começou o projeto de vida ano passado, alguém já tinha trabalhado com esse itinerário formativo alguma vez? Ninguém, né? Todo mundo pegou ali o bonde andando, e conforme ia as aulas, você ia aprendendo. No começo, eu falo por mim, eu nem sabia direito o que era, né? O que essa disciplina, esse itinerário gostaria de trabalhar. Depois, ao longo do itinerário, que eu fui entendendo que ele tem uma maior autonomia e que busca essa autonomia dos estudantes, tem uma maior flexibilidade em relação às atividades, à metodologia que eu posso estar propondo aos meus estudantes. Mas isso eu fui aprender na metade, né? Então, talvez falte como um desafio principal essa capacitação. Esse ano, por exemplo, que começou os componentes curriculares lá de biotecnologia, empreendedorismo, programação, nenhum professor foi capacitado previamente para isso, né? Os professores pegaram as disciplinas ali, muitos porque precisavam daquelas horas ali, quem sabe para fechar a carga horária, mas a gente não sabe exatamente o que iria ser cobrado, né? É depois, no decorrer das aulas, que a gente vai aprendendo. Então, como algum professor colocou aqui, ó, um grande desafio. Perfeitas colocações que vocês trouxeram. Não sei se alguém gostaria de falar algo além do que está escrito aqui. Até que eu vou colocando a nova apresentação. Então, caso alguém queira falar alguma coisa, fica à vontade. Trazer alguma contribuição. Não ergui a mão aqui. A ética. Imagina, fica à vontade. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite a todos. Eu estava numa reunião justamente falando um pouquinho dessas questões de engessamento no nosso ensino, na reunião da minha escola. Por isso que eu cheguei atrasada até, né? Ok, tranquilo. Né, mas eu não participei então da lousa ali, né, do Jamboard. Sim. Mas eu deixaria a questão relacionada da substituição dos professores, né? As plataformas, o ensino à distância, né? Então, eu deixaria, assim, esse pensamento. Perfeito. Então, vamos dar continuidade aqui, como eu falei. O que vocês quiserem me interromper, contribuir, comentar, perguntar, sugerir, fiquem à vontade, porque a reunião é para nós fazermos essa troca de experiências. Então, para início de conversa. Oi, professora, quero também me justificar aqui perdão. Esqueci da mãozinha, me desculpe. Imagina, sem problemas. Viu? Quero, assim, eu vou chegar, eu dou aula na zona rural, tá? Escola de campo. Tá. Porque às vezes acontece chegar nesse 10, Sim. 15 minutinhos atrasado aí, tá? Pedir desculpa aos parceiros que estão no horário aí. Eu sei o quanto que é corrido para todo mundo, tá? Mas não é relaxo não, tá bom? Ok, tranquilo então. Obrigado pela justificativa. Então, continuando. Para início de conversa. Então, o novo ensino médio demanda de nós professores uma renovação das nossas práticas didáticas. E é sobre isso que vamos dialogar nesse encontro. Tal renovação deve ocorrer tendo como referência o que se coloca no referencial curricular para o ensino médio do Paraná. E é fundamental também conhecer e se apropriar dos objetivos e competências dos eixos que orientam a oferta do projeto de vida, presentes no caderno de itinerários formativos do novo ensino médio. Então, esse material aqui, esses 2 links, eu vou enviar aqui de novo no chat, caso alguém ainda não tenha aberto e baixado, que são 2 documentos, né, que têm grande importância pelo fato de orientar, então, essa nossa prática pedagógica. Eu quero apresentar eles aqui para vocês, caso ainda vocês não conhecem. Só mudar o modo de compartilhamento.
Então, o primeiro apresentado aqui, então, é o Caderno de Itinerários Formativos, lançado em 2023. Então, ele tem a ementa das unidades curriculares ofertadas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no sumário. Ele tem 911 páginas. E ele traz, então, toda essa questão dos itinerários formativos em si. Deixa eu abrir aqui o sumário. Então, o que se aborda nele? Então, nós temos, para quem trabalha no ensino médio regular, então a unidade curricular aqui no nosso caso nos interessa projeto de vida. Para quem trabalha nos colégios cívicos militares, então tem aqui a nossa unidade curricular projeto de vida. Para quem trabalha no ensino médio em tempo integral, então aqui é outra organização em relação à unidade curricular. E aí nós temos algumas trilhas aqui embaixo. Como nos interessa a parte do ensino médio, só vamos dar uma olhadinha aqui nessa página 11, que é do ensino médio regular, como que ele está organizado. Então, assim, mostra aqui essa questão que o projeto de vida, então, como unidade curricular, ele vai ter nas 3 séries, primeira, segunda e terceira série. A carga horária, então, é de 2 aulas semanais somente na primeira série. Então, segunda série, terceira série vai ter somente uma aula. Lembrando que é ano que vem ainda, né, que o novo ensino médio entra para o terceiro ano. Então, que ele se estabiliza ali, então, que daí todo o ensino médio daqui para frente já vai estar sobre a demanda do novo ensino médio. Então, ele está dividido aqui, ele está falando de introdução, objetivos, justificativa, e aí ele traz o quadro organizador. Então, ele traz um objeto de aprendizagem, o conteúdo, sugestão de carga horária. Então, é aqui que a CED se baseia para organizar os slides. Então, em relação aos conteúdos, ó, o que vai ser trabalhado com os seus objetivos e a carga horária de cada um. Olha só, então aqui, por exemplo, autoconhecimento, autoconfiança, avaliação, gestão do processo. Então, tudo é o que nós já vimos, o que foi trabalhado no primeiro ano do ensino médio, quem tinha projeto de vida, e correspondendo a algumas habilidades específicas. Então, essas habilidades que envolvem habilidades cognitivas, socioemocionais e em relação à vida profissional e pessoal. Então, aqui é só para dar uma pincelada geral, para caso alguém não conhecia ainda sobre. Coçou a garganta bem na hora da reunião, né? Então, para quem não conhecia, caso depois queira baixar esse documento e olhar com mais calma, principalmente quem não tem a disciplina de projeto de vida e que vai ter que se inteirar dela, né, para justamente estar se envolvendo aqui dentro do grupo de estudos. E o segundo material que foi apresentado, esses vocês já devem conhecer, porque ele é de 2021, é o referencial curricular. Então, para o ensino médio no Paraná. Deixa eu abrir aqui o sumário dele. Então, aqui ele envolve os itinerários formativos, envolve todos os componentes curriculares. E ele está separado da seguinte forma. Então, aqui ele primeiro apresenta os itinerários formativos. E aí, especificamente, ele traz, então, no início aqui sobre o componente curricular projeto de vida, falando introdução, fundamentação teórica, quadro organizacional curricular, encaminhamentos metodológicos, avaliação. E aí ele vai trazer das outras áreas, né? A área de linguagens, traz algumas trilhas, traz a área de matemática e suas tecnologias, a área de ciências da natureza e a área de ciências humanas. E, por fim, sobre a educação técnica e profissional. Então, é um arquivo de 440 páginas. Também convido a vocês darem uma olhadinha, caso vocês não conhecem, então, para se inteirar sobre esse referencial curricular. Eu vou parar a apresentação e voltar no modo que eu estava antes para apresentar os slides. Alguém já conhecia esse material? O último que eu fiz o ano passado, eu fiz trilhas e mídias, mas não tem nada a ver com esse negócio aí, não. Tudo diferente. Uhum.
Para quem provavelmente fez a PPC de projeto de vida, né? Quem teve ano passado projeto de vida e teve que fazer a PPC, né? Que é aquele plano lá que vai dentro do PPP, provavelmente vocês se basearam naquele referencial, né? Para incluir os itens que eram necessários para ser colocado. Deixa eu apresentar aqui novamente. Então, continuando. Então, as habilidades presentes na BNCC e no currículo visam promover a formação integral do estudante. Para isso, elas apresentam maneiras de desenvolver as dimensões cognitivas, procedimentais e atitudinais. Então, essas 3 dimensões é o que a gente vai analisar em uma das habilidades aqui. Então, para melhor compreender essa organização, vamos analisar uma habilidade dos itinerários formativos. Então, nós temos ali a seguinte habilidade: refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã. Então, se vocês observarem, nessa habilidade aqui, já que essas habilidades e competências é o que está de novo, de presente, né, nesse novo ensino médio, que a habilidade, então, é o que ela está buscando que o aluno se intere com um determinado assunto, né? Então, essa seria o que é as habilidades propostas. E aí, essa habilidade, vocês viram que ela está em 3 cores diferentes. Então, essa amarelinha ali, o refletir continuamente, então, reflete na dimensão cognitiva, que ela também pode ser chamada de dimensão conceitual. Então, esse objetivo ali, refletir, ele pode ser trocado por outros objetivos que nós temos: identificar, memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar. Ou seja, o que eu quero que o meu aluno aprenda? Eu quero que ele memorize sobre tal assunto. Não, eu quero que ele analise, eu quero que ele crie, eu quero que ele aplique. Então, o que eu quero? Né? Então, se vocês observarem, todas as habilidades iniciam por um verbo de ação. Aí, o meu vermelhinho lá. O que é o meu vermelhinho? Se baseia nessa dimensão. Peço desculpas aí, mas... como dizem, é um sapo que enroscou na garganta aqui, eu acho. Então, vermelhinho. Refere-se à minha dimensão procedimental, ou seja, qual estratégia, qual ação que eu vou utilizar para facilitar o desenvolvimento dessa habilidade. Então, o que é? Eu quero que oriente escolhas, esforços, ações em relação à vida pessoal, profissional e cidadã. Então, essa é a minha dimensão procedimental. E o verdinho, então, nada mais é do que a minha dimensão atitudinal. Ou seja, o que eu quero que seja mobilizado para o alcance desse objetivo de aprendizagem. Eu quero, igual está dizendo ali, que ele identifique aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do trabalho. Então, todas as habilidades presentes na BNCC, aqui a gente está analisando uma dentro do itinerário projeto de vida. Então, ele vai trazer essas 3 dimensões: cognitivas, procedimentais e atitudinais. Falando nessa habilidade específica, para quem já trabalhou com o projeto de vida, qual conteúdo de projeto de vida que vocês mobilizariam para desenvolver essa habilidade? Alguém já trabalhou com essa habilidade ou que visualiza um determinado conteúdo que poderia ser trabalhado envolvendo essa habilidade? O autoconhecimento. Perfeito, o autoconhecimento. Alguém traria um outro conteúdo que talvez poderia ser envolvido aqui? Tem um que fala do planejamento, professora, a importância do planejamento.
Exatamente. Também se encaixa dentro dessa habilidade. Mais algum? Eu visualizo também no ano passado que foi trabalhado aqueles temas lá que envolvia carreira e mundo do trabalho, que, por exemplo, traziam várias áreas do conhecimento, enfermagem, direito, para mostrar para o estudante se ele se encaixaria em uma daquelas áreas. Então, eu acredito que aqueles slides que trabalhavam lá com aquelas questões das carreiras e mundo do trabalho também poderiam se encaixar dentro dessa habilidade. Então, continuando aqui. Então, vivência. Então, para o desenvolvimento dessas habilidades, para que o desenvolvimento dessas habilidades ocorra de forma satisfatória, é importante que o professor utilize metodologias diversificadas, que promovam o protagonismo do estudante, permitindo que ele construa seu próprio conhecimento a partir das interações mediadas pelo professor. Vamos observar como isso pode ocorrer na prática a partir do material disponível no RCO, mais aulas. Então, aqui está mostrando que o destaque é que o desenvolvimento dessas habilidades e dessas competências, ele é progressivo, né? Que os saberes que devem ser construídos por parte dos estudantes deve acontecer de forma integrada e de forma complementar, então, permitindo desse modo que os estudantes eles desenvolvam dentro do próprio tempo, tá? Então, é o que as habilidades sugeridas pela BNCC nos trazem. E aí, para desenvolver essas habilidades, o professor ele precisa ter uma gama de metodologias diversificadas, não somente aula expositiva, aula dialogada, questões objetivas, prova individual, né? Então, a gente precisa ter diferentes metodologias. E é isso que a gente vai dar uma olhadinha dentro desse material disponível no RCO. Eu já vou disponibilizar ali para vocês o material do RCO mais aulas. Eu já tinha enviado lá no Class para vocês baixarem previamente. Mas é assim, então. Deixa eu já copiar esse link, já enviando aqui enquanto eu vou falando. Vocês vão visualizando ele. Eu vou enviar aqui no chat, principalmente para quem não é professor de projeto de vida, né? Que às vezes não está inteirado sobre os temas. Então, eu enviei lá no chat. Ele vai abrir no Drive, então, os conteúdos que são trabalhados na primeira série e na segunda série do novo ensino médio. E aí, o que nós vamos fazer, então? Vocês vão abrir o RCO mais aulas e selecionar uma aula só de projeto de vida, que está disponível aí nessa plataforma. Então, pode ser do primeiro trimestre, tanto do primeiro ano ou do segundo ano. Aí, vocês vão ter ali uns 2-3 minutinhos, coisa rápida, para vocês explorar as aulas, para vocês olhar aqueles slides ali. E aí, vocês vão identificar o conteúdo, qual é o conteúdo e qual é a habilidade que essa aula está desenvolvendo. Depois, vocês vão indicar alguma metodologia, alguma estratégia didática, então, que esteja presente nessa aula que possa contribuir para o alcance dos objetivos. E, por final, a gente vai registrar nesse documento que eu vou enviar aqui para vocês. Então, deixa eu parar a apresentação primeiro. Pode falar, professor Selder. Oi, Ana. Então, assim, eu sou de geografia e a primeira, eu tô primeiro contato. E daí o RCO, como é que é? Você falou em abrir o RCO e para... Então, peraí. Eu enviei... Tem aula, projeto de vida só? Sim, então, eu enviei ali para você, no chat, o link. Deixa eu enviar de novo aqui, do Drive. Então, você acessa todas as aulas do projeto de vida, por ali. E aí, vocês vão escolher uma aula. Vocês vão olhar ali, ver um tema. Gostei de... tá. Entendeu? Gostei sobre a aula de autoconhecimento.
Então, o conteúdo vai ser autoconhecimento. Ali do lado já está escrito qual que é a habilidade que vai ser desenvolvida. Vocês vão abrir os slides, vão dar uma olhada geral, assim, rápida nele. E aí, vocês vão colocar alguma contribuição metodológica. O que vocês poderiam trabalhar, de que forma, tá? Caso quem nunca trabalhou. Quem já trabalhou pode relatar rapidamente aqui nesse link que eu vou disponibilizar para vocês, de que forma que vocês desenvolveram tal conteúdo. Então aqui, ó, tô acabando de enviar no chat agora um Google Doc. Nesse Google Doc, ali vocês vão colocar o nome de vocês e preencher aqueles itens que pede. Deixa eu ver aqui, o professor Lourenço perguntou, Ana, pode ser do ensino fundamental ou apenas do médio? Pode ser ensino fundamental também, se quem tem escola em tempo integral, né, tem essa questão do ensino fundamental, pode ser também. Mas daí eu não tenho material aqui. Não sei se o professor daí trabalha no ensino fundamental. Então, ó, já vou compartilhar aqui só para nós irmos visualizando o que vocês estão escrevendo lá. Isso, então já estou visualizando o que os professores estão colocando. A professora Viviane já entrou, a professora Daiane, professor Rafael. Então, vou deixar um tempinho aí, a professora Jurema já está escrevendo. Professora Renata. Quem não conseguir acessar, então vão me avisando. Professora Fátima, professor Lorenzo. É uma coisa rápida, assim, é o conteúdo ali, vocês vão olhar um conteúdo, copia e cola a habilidade, e aí na estratégia que vocês vão escrever algo que poderia ser desenvolvido nesta aula em específico que vocês escolheram. Dúvidas, estarei aqui. Vou deixar um tempinho de uns 5 minutinhos para vocês desenvolverem essa atividade. Só uma dúvida aqui que eu quero conversar, ver com a professora Viviane, não sei o sobrenome ali, Genaro, eu acho. Eu tenho anotado aqui que você não participou dos 2 encontros anteriores. Seria isso mesmo? Só para confirmar. Ah, quem não tem aula de projeto de vida e não coloca nada, não, vocês vão abrir esse link do Drive da mesma forma. Vocês vão escolher uma aula aleatória ali e dar uma passada geral, uma olhada. Inclusive, esse link aí do Drive, que tem acesso a todas as aulas, é um material agora que vocês vão ter que estar meio que, né, dando uma olhadinha, assim, já que nós vamos estar trabalhando, então, dentro do nosso grupo de estudo sobre o projeto de vida. Então, para vocês estarem se inteirando, até porque a implementação de vocês vai ser baseada em uma dessas aulas que está ali. Seja ela, igual tem ali, a importância do projeto de vida, eu, outro e nós, comunicação empática, autoconhecimento. Então, vocês vão escolher uma dessas aulas para fazer a implementação. Deixa eu ver como é que tá aqui a escrita. Eu vou mais ou menos lendo o que vocês foram colocando pra gente ir adiantando. Então, por exemplo, a professora Viviane ali só colocou o tema, por enquanto, comunicação empática. Deve estar dando uma olhada no slide. A professora Daiane, então, colocou o tema eu, outro e nós.
Então, ela está pensando em trabalhar como uma estratégia ali com a mediação de conflitos. A professora Fátima colocou sobre o autoconhecimento. Então, está pensando em trabalhar com trabalhos... Peraí que alguém apagou a tabela inteira. Alguém aperta aí Ctrl Z. Vê se volta. Talvez a pessoa que apagou vai ter que tentar apertar Ctrl Z. Será que vai voltar? Eu não consigo voltar. Se todo mundo que tá aí mexendo, tenta apertar Ctrl Z para até a pessoa... Isso, perfeito. Voltou. Deu certo, Eu tava vendo aqui da professora Fátima, ela colocou como uma estratégia metodológica elaborar trabalhos expositivos, dividir os alunos em grupos. A professora Janaína colocou dividir os estudantes em grupo e pedir que eles criem situações, aí ela tá escrevendo ali ainda. Deixa eu vir aqui para baixo, ver alguma coisinha. O professor Rafael, então, escolheu o tema oratória, e aí colocou elaboração de um roteiro e exposição do mesmo em apresentação para os colegas e professor. Em seguida, discutimos o que poderia melhorar na apresentação do colega e o que foi positivo. Professor Lorenzo, vamos ver, ele escolheu o tema eu, o outro e nós. Ele colocou como uma estratégia metodológica, então, tempestade de ideias. Perguntas para a resposta individual no caderno. Leitura pública de algumas respostas, discussão coletiva, apresentação conceitual sobre socialização, verificação do aprendizado através do reconhecimento de que o desenvolvimento do seu eu passar por alguns condicionamentos sociais. Deixa eu ver se mais alguém colocou já a metodologia. Vocês estão montando ainda, né? Tem uns que estão colocando. A professora Andréa colocou o tema gravidez na adolescência. A professora Josiane colocou a questão da sociedade global e local, conceitos e contextos. A professora Cláudia colocou comunicação empática. A professora Solange também escolheu o tema eu, o outro e nós. A professora Claudine escolheu o tema emoções e relações interpessoais. Deixa eu ver, vou esperar dar mais um tempo. Oi. É que eu, como não sou dessa disciplina, nesse componente, Sim. Então eu tenho que ler melhor ali os slides para entender, para ver que metodologia eu ia usar. Exatamente. Eu escolhi o tema porque é uma coisa que me preocupa muito no meu colégio, mas eu preciso ler com mais calma. Sim, com certeza. Né? Só isso. Entendi. Essa inteira... eu não consegui já. Tá. Esse link ele vai ficar disponibilizado ali para todos terem acesso. Eu vou enviar ele lá no nosso grupo do WhatsApp também. Então, se vocês não conseguirem agora, depois vocês podem estar lá e completando. Porque aqui é rápido, né? Eu mostro para vocês, talvez não dê tempo de vocês olharem com precisão, com mais calma, mas depois é algo que vocês podem ir e completar. Deixa eu ver aqui se vocês colocaram mais alguma coisa. Deixa eu mandar de novo o link aqui, caso alguém ainda não conseguiu acessar. A professora Viviane lá no Comunicação Empática colocou: fazer um desenho e recortar, trabalhar uma troca de quebra-cabeça, onde eles têm que montar o desenho do outro e responder se foi fácil ou não. Comentar sobre empatia. A professora Renata colocou ali como uma ideia. Primeiramente, o que é crítica?
Então, dar o conceito dos alunos, fazer discussão sobre problemas abordados com críticas destrutivas e reconhecer o que é uma crítica construtiva. Então, ela colocou até um comentário aqui. Juntamente com a pedagoga, pensamos em apresentar críticas construtivas para diferentes áreas da escola. Deixa eu ver mais alguma coisa que vocês colocaram. Professora Josiane, lá que escolheu o tema sociedade global e local, ela está colocando ali como metodologia análise de dados sobre mudanças climáticas, saídas de campo para análise dessas mudanças no local e exposição dos dados, fotografias, gráficos. Deixa eu ver o que mais. A da professora Janaína, acho que não tinha terminado de ler. Ela escolheu sobre emoções e relações interpessoais. Então, como uma estratégia, dividir estudantes em grupo e pedir que criem situações em que precisem gerenciar as emoções para solucionar um problema. Então, é bem bacana essa tabelinha aqui, porque ela vai trazendo até ideias para nós, conforme um tema escolhido, do que a gente poderia estar se organizando como uma estratégia metodológica. Então, esse link aqui eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp para vocês. Deixa eu enviar aqui. Tá. Aí, dentro desse grupo, desse link, vocês podem estar modificando depois. Caso vocês não conseguiram terminar aqui para reformular melhor a estratégia metodológica, vocês podem estar reformulando depois. Então, eu vou colocar aqui como turma N. Tá? E enviei lá no grupo para vocês. Agora deixa eu voltar aqui na nossa apresentação. Espera aí. Então aqui era uma ideia, né? Só para quem não tinha então o primeiro contato com os slides sobre projeto de vida, então para vocês terem esse primeiro contato. Então, vocês sabem que agora esse link aí que eu disponibilizei do Drive, ele é importante para quem não conhece os temas, os conteúdos que são trabalhados. E para quem já conhecia, então, vocês já trouxeram até umas ideias de metodologias que talvez vocês já tinham abordado, né? Já tinham trabalhado em sala. E depois é um material, então, que dá para a gente compartilhar e que vai dar ideia para os professores estarem também trabalhando em sala de aula. Então, continuando aqui. Então, ampliando o diálogo. Então, eu gostaria que algum professor conseguisse responder uma dessas questões aqui. Então, eu vou ler e aí vocês se sintam à vontade para expor o que vocês entenderam sobre. Então, professor, como foi explorar as aulas do RCO? O que você encontrou de diferente? Quais estratégias presentes nas aulas facilitam o desenvolvimento das habilidades e competências? Compartilhe com todos as suas impressões sobre a vivência. Então, o que vocês, para quem sabe nunca tinha aberto os slides do projeto de vida, o que vocês acharam de novo? Acharam algo diferente? Alguém quer compartilhar um pouquinho como é que foi essa primeira experiência? Professora Josiane, fica à vontade. Eu até levei um susto na hora que eu abri o slide lá do conteúdo. Muita teoria. Achava que o projeto de vida era mais prático. Pelo menos, né, na aula lá da CEP. Sim. Só teoria, espaço global, espaço local, é bem geográfico. Dentro da geografia, a gente trabalha de uma maneira bem mais prática. E lá no projeto de vida, só teoria. Ah, teoria. Você foi num tema bem que você conhecia, né? Ok, mais alguém gostaria? Profe, eu também achei bem amplo. Uhum. Eu achei também bastante amplo, bastante para ser lido, né? Sim. Entenderam? Mas eu acho que vale a pena. Bacana. Professora Janaína? Olhando as aulas desse ano passado, que nós fomos cobaias, né? Elas eram muito ruins as aulas, né? As aulas eram horrorosas. E era muito texto, né? Era Sim. muito, assim, os slides eram enormes, não dava tempo de você realizar numa aula.
Então a gente precisava adaptar muito. Uhum. Esse ano eu comecei fazendo com as minhas adaptações do ano passado, mas eu percebi que agora elas têm vindo melhores, né? Então, gente, já foi pior, tá? Já foi bem pior para quem não tinha no ano passado. E elas estão melhores, até com os videozinhos agora são melhores para usar. Eu ainda me questiono muito porque vira meio que coisa de coach, né? A gente se torna meio um coach ali, né? Nesse sentido. Mas essa primeira parte, principalmente do autoconhecimento, é uma coisa boa, principalmente no primeiro ano, né? As aulas do segundo ano, eu já acho que elas estão muito mais no modelo empresarial, né? Do que assim, tem que adaptar muito mais, eu acho, né? Do que essas do primeiro. Os do primeiro já melhoraram bastante. Ok. Professora Viviane? Então, já fazem 3 anos, né, que eu trabalho com essa disciplina. E o primeiro ano dela foi bem complicado, porque, assim, hoje ainda nós temos uma referência, né, dentro do RCO, a gente consegue ter uma sequência. No primeiro ano, nós tínhamos que correr atrás e mais ou menos montar, né, um planejamento. E aí, até ouvindo a professora falando, né, das aulas do primeiro ano e segundo ano, é que, na verdade, assim, na parte do ensino fundamental, a gente vê muito a questão, assim, eles ainda estão na fase pessoal do projeto de vida, conhecendo quem são eles, né, o que eles, o autoconhecimento mesmo. Quando começa a parte ali do ensino médio, ela já parte para uma questão social e profissional. Então, assim, a gente acaba encaminhando mesmo. E é muito gostoso, assim, eu falo que eu vivo umas experiências muito lindas e ao mesmo tempo tem algumas que são bem tristes, assim. Até a professora falou, né, a gente se torna coach, a gente se torna psicólogo, a gente se torna tudo. Porque às vezes você monta uma atividade e assim, e você acha assim, é algo superficial, mas a gente não sabe, né, com o que a gente vai se deparar, que é um iceberg. Eu falo que o aluno, você vai com algo muito supérfluo, mas de repente você cutuca em algo pessoal dele, em algo, né, que acaba, às vezes, assim, o ano passado eu tive que, às vezes, socorrer aluno, ficar depois da aula conversando, porque, assim, desembestava a chorar, né, e você tinha que acalmar e trazer. Então, assim, esse ano eu estou gostando muito, porque eu acho que o ano passado foi bem complexo, as aulas também, e esse ano, assim, o RCO está mais específico, não está tão profundo também nessa questão psicológica, nessa questão, sabe, de cutucar muito a ferida do aluno, assim, porque cada um tem a sua realidade, né? Então, assim, eu acho que esse ano está bom. Eu acho que as aulas do RCO tá bem tranquilas, assim. Obrigada, prof, pelas contribuições. Exatamente, eu acho que mudou bastante os slides do ano passado para cá. Ainda bem que melhoraram, né? E ainda os primeiros professores comentaram, ainda tá bem extenso, achei muito texto. Então imagine como era, né? Não, mas a gente tá nesse barco e tá melhorando e adaptando conforme nos vem da CED. Então, dando continuidade aqui. Então, fundamentando a prática. O currículo para o ensino médio do Paraná, então, indica que um dos objetivos do projeto de vida é levar os estudantes a refletirem sobre seus objetivos e propósitos a curto, médio e longo prazo. O que significa projetar onde e como irão se desenvolver profissional e economicamente, fomentando seus sonhos e expectativas futuras. Então, aqui nessa questão, traz que para indicar, para alcançar tais objetivos, ali que fala que a curto, a médio e a longo prazo, é necessário, então, que nós, professores, atuemos de forma contextualizada, integrando diferentes saberes, diversificando as maneiras de como se realiza essa nossa mediação pedagógica, que varia entre estudante e conhecimento, né?
O alcance desses objetivos pode ser facilitado se o foco da nossa prática for o ensino de compreensões e não apenas de conteúdo. Já que a gente está falando de compreensão e de conteúdo, alguém conseguiria diferenciar essas duas palavras? O que vocês entendem como compreensão e o que vocês entendem como conteúdo? Alguém poderia comentar? Ou seja, professora, interpretar o conteúdo, Isso. né? Todo Aham. conteúdo você tem que interpretar. Mais alguém? Deixa eu ver quem que ergueu a mão aqui. Professora Cláudia? Eu acredito que a questão da compreensão também, você vai trabalhar com essa questão do projeto de vida, quando você entende que cada um ali está numa realidade diferente, né? Aí, porque é bem diverso, né, para se aplicar. Não é simples, né? É mais voltado a esse lado, que eu penso, né? Ok. Não sei se contribuir. Professora Viviane? Dentro do projeto de vida, essa questão do curto, médio e longo prazo é a questão dos sonhos, né? Então, você tem que ensiná-los a organizar, né? A organizar isso na vida deles. Então, assim, quais são os sonhos que você tem? O curto prazo é 1 ano, médio prazo 5 anos, né? E longo prazo 10 anos. Então, assim, o que você tem de meta para 1 ano, né? Daí, eu fiz um trabalho ontem, né, com uma turma que eles fizeram de curto prazo, que eles escreveram uma carta para eles mesmos, né? Então, assim, eles confeccionaram um envelope, eles escreveram, e aí lá no final do ano nós vamos abrir novamente para ver se alguém já conseguiu realizar esse sonho, se alguém já conseguiu, né, fazer ou está próximo, ou se conseguiu se organizar pelo menos. Então, essa questão aí é o médio, né, a curto, a médio, a longo prazo, eu enxergo assim como essa questão de você organizar a sua vida. Exatamente. E contribuindo com os professores que falaram, eu acho que essa questão de diferença de o que é uma compreensão, o que é conteúdo. Se o professor ele for para a sala de aula só pensando em conteúdo, o que ele vai fazer? Ele só vai despejar informações, ele vai despejar fatos ali que não vai ter, às vezes, nem muito significado para os estudantes. Mas agora, se o professor alterar o foco, não para conteúdo, mas para ver o que o aluno compreende, ele vai ampliar as chances ali do estudante conseguir elaborar saberes que facilmente vai fazer sentido para ele. Então, acho que essa questão de conteúdo e compreensão o que eu, professor, estou pensando? Só lá despejar conteúdo, se ele entendeu, se não entendeu, não me importa. E compreensão, essa questão, né? O que é o meu papel como professor? Né? Professora Andréia? Concordo, eu acredito muito na compreensão e procuro fazer assim, mas eu observo que vem de cima mais conteudista. Isso. A gente está amarrado com conteúdos e depois, falando da minha disciplina, não do projeto de vida, depois a gente tem que fazer o quiz. Não estou dizendo que não é válido, não é nada disso, mas é uma aula, um conteúdo. Uma aula, um quiz. Uma aula, um quiz. É conteudista demais. Por exemplo, eu trabalho reportagens, eu trabalho vídeos com os meus alunos, eu faço diferente, eu acrescento, eu levo mais tempo. Então, é um desabafo, mas é isso que eu estou pensando. A gente está falando de uma coisa que é compreensão, mas estão cobrando conteúdo, quer dizer, números de IDEB e assim por diante. Perfeito, exatamente, concordo com a fala. Mas alguém quer comentar alguma coisinha sobre? Seria isso? Então, continuando aqui.
Mas, como eu falei, se sintam à vontade para desabafar, conversar, perguntar, esclarecer o que vocês acharem que precisa ser dito, tá? Então, continuando. Podemos ir para a sala de aula pensando, preciso ensinar o que é empatia, né? Essa questão da empatia, de entender a dor do outro, de se posicionar no lugar do outro, né? Ou podemos auxiliar os estudantes a compreender que, ao se colocar no lugar do outro, buscamos entender como ele pensa, age e sente. Conseguimos ter relações mais respeitosas e produtivas. Alguém levantou a mão que gostaria de falar? Não? Qualquer coisa me interrompam, qualquer coisa liga o microfone e fala. Que eu fico em silêncio daí ouvindo. Então, continuando aqui. Perceba que no segundo formato, que é o da compreensão, você tem uma compreensão que deve ser alcançada. E como professor, seu papel é garantir que os estudantes alcancem. Concordo com a fala, acho que foi da professora Andréia, que falou... O projeto de vida ainda é um dos itinerários formativos que ele é um pouco mais abrangente. Eu não diria que ele é tão conteudista assim, né? Ele busca mais, eu acho que essa compreensão mesmo. Mas as outras disciplinas em si, elas são igual a professora comentou. Tem que dar conta de um conteúdo por aula, já tem o quizzes que está relacionado àquela aula, então é só conteúdo. Eu, como professor, não consigo estabelecer outras metodologias, trabalhar de formas diferenciadas, porque eu tenho que seguir aquilo, porque se eu não seguir, aí vem a prova Paraná, que eu já não vou estar dentro daqueles critérios, já meu aluno já não vai bem, daí já não vai ter índice de DEB alto e assim vai. Então, eu também concordo com essas falas. Mas eu vejo que também o projeto de vida ele é um pouco mais amplo nesse sentido. E já que nós estamos falando, então, de metodologias diferenciadas, de práticas diferenciadas, eu vou apresentar para vocês 2 delas hoje. Então, como eu disse, para quem chegou atrasadinho um pouco, da aula 3, que é a aula de hoje, até a aula 8, então toda aula nós vamos ver um tema, né? Nesse tema vai ser apresentado metodologias diferentes. E essas metodologias, então, por exemplo, hoje vai ser apresentada a metodologia Todo Mundo Escreve e a Virem e Converse. Essas 2 metodologias, então, vocês podem escolhê-las para fazer a implementação com os estudantes. Ou seja, vocês podem escolher uma aula do RCO sobre projeto de vida, lá qualquer um dos conteúdos lá que vocês deram uma olhadinha agora, e aí aplicar uma dessas metodologias. Todo mundo escreve, ouvir e converse. Então, essa sugestão já poderia ser para uma implementação que vocês podem estar organizando com os estudantes. De novo, quem tem aulas, então é professor de projeto de vida, vai implementar nessas turmas. Quem não tem, vai implementar na disciplina que você tem, seja ela ciências, geografia, história, matemática. E quem é diretor e quem é pedagogo, aí vocês vão se aliar com o professor. Aí vão se aliar, então, com o professor do projeto de vida e vão fazer uma parceria. Então, você e o professor do projeto de vida vão implementar a aula, tá? Então, vai ser daí em conjunto. Então, é assim que vai funcionar. Então, como nós vamos ver, então, todo mundo escreve, virem e converse. Então, a primeira. Quando utilizamos a prática Todo Mundo Escreve, damos a oportunidade do estudante exercitar suas habilidades reflexivas e interpretativas. O estudante deve ser convidado a registrar por escrito sua reflexão sobre determinado tema, antes de expressar oralmente suas ideias. Isso contribui para que todos consigam pensar mais profundamente sobre o tema. O professor pode estabelecer um tempo para a realização da tarefa, bem como indicar o que espera como resultado da prática. Por exemplo, vocês têm 3 minutos para escrever um parágrafo sobre como é sua relação com seu melhor amigo. Então, essa atividade da escrita para o projeto de vida, ela é bem interessante. Ano passado, quando eu trabalhava
com a turma, com o itinerário, em toda aula eu gostava de iniciar, às vezes, com várias perguntas, né? Por exemplo, comunicação empática. Então, eu começava fazendo várias perguntas e, às vezes, algumas delas eu gostava que os alunos escrevessem o que eles achavam sobre aquela determinada pergunta. Aí eles falavam para mim assim, ai, professora, mas tá tão difícil escrever, eu tô pensando aqui, eu tô com 1000 ideias, mas eu não consigo colocar no papel. Né? E eu acredito que todos vocês, nas disciplinas que cada um atua, já trabalhou com essa questão do todo mundo escreve, né? De dar uma oportunidade ali, mas claro que com critérios específicos. Olha, vocês têm 5 minutos para fazer essa atividade. Ao final da atividade, eu quero que vocês cheguem a tal resultado. Né? E depois trazer o que esses alunos escreveram para um debate, por exemplo, na turma. Alguém já fez alguma atividade similar? Gostaria de comentar como é que foi a experiência? Ninguém fez similares a... Então, ó, uma ótima oportunidade para vocês aplicarem dentro do projeto de vida, né? Para fazerem a implementação. Então, a próxima aqui, próximo slide é uma aplicação que nós vamos fazer juntos, tá? Então, diz o seguinte: a depender do seu comando, os alunos podem produzir pequenos textos descritivos, narrativos ou argumentativos. Assim, quando você solicitar uma atividade que demande maior capacidade de escrita, seus estudantes estarão melhor preparados para realizá-la. Então, ali tem uma tirinha, tem um cartoon que diz o seguinte: a grande verdade é que a gente nunca saberá exatamente o tamanho da dor do outro. Como a gente estava falando de empatia em slides anteriores ali, então esse cartoon ele vem a entender sobre essa empatia, né? A gente nunca vai compreender até que ponto chega a dor do outro, né? Então agora eu vou compartilhar com vocês um documento e aí vocês vão registrar nesse documento a seguinte pergunta: que sentidos podemos depreender desse cartoon? Então, deixa eu enviar aqui para vocês, que vocês vão visualizar que tem a perguntinha nele e tem o cartoon. Estou enviando aqui no chat. Ó, vejo já se vocês conseguem acessar. E aí, nós vamos treinar essa habilidade aí de escrita, né? A partir de uma pergunta que está relacionada com uma imagem. Nós vamos, então, entender sobre essa questão da empatia. O que vocês escreveriam sobre? E aí, então, nessa cópia que vocês têm, pergunta: que sentidos podemos depreender do cartoon? E aí, eu já tô vendo alguns professores aí colocando o nome já. Então, agora que vocês tiverem e não conseguirem acessar, me comuniquem. Professora Daiane já entrou, professora Jurema, professora Cláudia, Andréia, Rafael, Janaína, Claudine, professora Renata, Solange, ó. Estão escrevendo juntas ali. Professora Josiane, professor Selder. Ok, vou esperar um pouquinho então. Prof, eu não estou conseguindo entrar aqui. Deixa eu enviar de novo o link para você aqui no chat. Vê ali agora se você recebeu e consegue entrar.
Deu certo? Acho que sim. Tá bom. Que sentido podemos entender o cartão? A grande verdade é que a gente nunca saberá exatamente o tamanho da dor do outro. Preciso desenvolver. Deixa eu já ver o que vocês estão escrevendo aqui. A professora Daiane colocou como resposta empatia e solidariedade com o próximo. Professora Jurema, compreender a dor do outro como se fosse a sua. Professora Cláudia, podemos de forma similar imaginar a dor do outro e oferecermos a escuta empática. Professora Andréia, empatia, sororidade. Professor Rafael, a empatia nunca é perfeita, pois cada experiência de sentir é única. Professora Janaína, é preciso desenvolver empatia, isso pode resolver, amenizar conflitos. Professora Claudine, é preciso desenvolver a empatia, ter a sensibilidade de ao menos tentar compreender a dor do outro. Professora Solange, empatia, nossos pontos de vista e valores para entrar no mundo do outro. Josiane, empatia, respeito à privacidade, ouvir. Professora Renata, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Evitar o julgamento. Acho que até a letra de uma música, né? Agora que eu li aqui da professora Renata, parece que me lembrou, assim, é alguma coisa parecida com isso. É, exatamente. Titãs. Selder. É preciso desenvolver empatia. Isso pode resolver, amenizar conflitos. Viviane, empatia. Raquel, empatia. Sororidade e altruísmo. E a professora Fátima, acho que ia começar ali a desenvolver, né? A professora Raquel está escrevendo ali. A professora Vera colocou empatia, solidariedade. Perfeito. Aqui, então, foi uma aplicação da metodologia, né? Essa de nós falamos ali sobre a escrita, né? Então, que vocês podem estar desenvolvendo com os estudantes. Então, no caso, essa relação sobre o Todo Mundo Escreve, né, que foi uma das metodologias, então, propostas para o encontro de hoje. Aí, seguimos. De novo, esse documento eu vou compartilhar com vocês, vou deixar ele disponível lá dentro do projeto de vida no WhatsApp. E aí, quem não conseguiu finalizar aqui a ideia, quem sabe depois pode continuar a organizar lá. Deixa eu só parar essa apresentação agora e voltar aos slides. Então, continuando. Então, agora a outra metodologia é a virem e conversem, tá? Então, estimule os estudantes a formularem melhor seus pensamentos por meio de discussões curtas e contidas em duplas. Essa ação facilita a troca produtiva entre os estudantes,
permitindo com que a aprendizagem se desenvolva de maneira coletiva. Para isso, é fundamental indicar o limite preciso de tempo da ação, ou seja, quando vocês forem fazerem uma atividade desse tipo, assim, ó, por exemplo, estudantes, virem e conversem sobre tal assunto. Primeira coisa que é importante é que vocês estabeleçam um limite de tempo, né, para essas discussões. E isso já deve ser definido previamente também a questão da organização das duplas. Fulano que está sentado à direita já pode sentar com o seu colega da esquerda, para não fazer muita movimentação durante a sala. Outro ponto fundamental, garantir que todos saibam que são os seus parceiros, sem precisar perguntar. Ou seja, então a professora já define, fulano vai fazer com ciclano e assim por diante. Realizar um encaminhamento coletivo do que foi discutido entre os pares. Algo aqui que eu vejo fundamental também é finalizar as discussões, né? Porque às vezes tem algum determinado momento, acho que vocês comentaram agora há pouco, que às vezes mexe muito com um tema do aluno, ali numa ferida do aluno, e às vezes esse tema sai outros tipos de conversa, né? Então o professor tem que estar cuidando ali para os estudantes finalizarem aquela discussão e não fugir do tema, às vezes para trabalhar, para envolver outros temas. E por fim, então, realizar esse encaminhamento, ou seja, aproveitar essas discussões que as duplas estão trazendo para consolidar, então, uma aprendizagem coletiva. Aqui vai dar uns exemplos. Então, diz o seguinte: esses elementos precisam ser claramente identificados. No comando, então aqui, tem um exemplo. Vocês têm 3 minutos para conversar com o colega que senta ao seu lado esquerdo sobre a importância da empatia nas nossas relações. Ou seja, eu dei um comando. O comando foi apresentar um limite de tempo. E, além disso, eu indiquei com quem o aluno vai sentar, por exemplo. Ou também pode ser por afinidade, mas daí tem essa questão. Se for por afinidade, às vezes o aluno, uma sala de 40 alunos, tem um aluno que está sentado na sua frente ali e tem um lá no final. Aí como que vocês vão fazer essa... Vai dar um auê na sala, né? Então, às vezes, o professor tem que estruturar previamente. Continuando ali, para finalizar o diálogo entre os estudantes, você pode utilizar uma deixa, sinalizando que eles precisam amarrar as ideias e encerrar a conversa. Por exemplo, vocês têm mais 1 minutinho de conversa, aproveitem. Ou seja, o professor tá pedindo para que eles deem um fechamento para essa ideia, né? Agora nesse minutinho final, o que vocês acham então sobre? Vão finalizando aí para depois a gente entrar no grande grupo. E por fim, encerre as discussões num momento em que as ideias entre os estudantes estejam borbulhando. Aproveite a crista da onda. Isso garante que terão estudantes ansiosos para compartilhar seus pensamentos e reflexões, facilitando o engajamento de todos na ação. Então, essa foi uma outra metodologia, né? Para ouvir o que o estudante tem para falar. E aí, esse ouvir, então, você pode organizar pequenos grupos em que eles estarão, né, falando sobre um determinado assunto e para vocês fazerem um fechamento. E aí, no final, sobre essa determinada conversa, o professor, então, vai fazer os encaminhamentos finais. Essa é uma outra metodologia, então, que vocês podem estar desenvolvendo e já, se for o caso, querendo implementar com os estudantes, tá? Ninguém teve experiências, né, nesse sentido aí de organizar pequenos grupos e trazer essa questão para eles argumentarem sobre? Alguém gostaria de comentar? Professora Vera. Ana e colegas. Eu trabalho em pares. Eu tenho projeto de vida e geografia, mas nos 6º anos. E no 2º eu tenho geografia. Então, trabalhar pares para o ensino médio é mais tranquilo. Para os 6º anos ainda não, porque eles não têm amadurecimento de ideias, né? A gente vai estar trabalhando ainda. Até porque tem 1 mês e pouco só de aula. Sim. Então, eles ainda estão amadurecendo, eles já gostam de fazer esse trabalho. A gente entra na sala, eles já falam, hoje vamos trabalhar em dupla, ou em 3, ou quantos? Então, eles já
têm essa noção de estar juntos. Então, a gente vai ter que ir trabalhando. Quem sabe para o 7º ou 8º ano eles já estão preparados, mas os 6º ainda não. O 2º ano já é mais tranquilo, eles conseguem trabalhar tranquilamente, porque a sala que eu tenho é pequena ainda, são poucos alunos, em torno de 10 mais ou menos no 2º ano. Então dá para trabalhar muito bem essas atividades aí e Sim. essa forma de trabalho. Sim. Professora Renata? Pegando o gancho ali do que a colega falou, eu trabalho com 6º e 7º também. E como ela disse, o 6º ano ainda está muito, assim, né, imaturo, estão chegando na escola agora, tudo novidade, então eles querem tagarelar com todo mundo. O 7º, para mim, ainda está sendo, assim, um pouquinho difícil, mas acredito que seja por conta, assim, dessa, né, de estar começando novamente, um mês e pouco de aula, mas a questão das duplas, do tempo, ainda está difícil de fazer tudo certinho, assim, tentar fazer daquela forma. Tem a questão do bastão da fala, né, para o 6º e para o 7º, que é bacana também. Eu até levei um microfone para fazer de bastão, aí eles se empolgam, né? Ah, que legal! Mas no começo realmente é complicado mesmo. Eles acham legal, eles gostam também. Mas ainda está difícil. Espero que daqui a um tempinho comece a melhorar. Sim, já vou até usar essa ideia aí. Achei interessante. Ó, é uma troca de experiência, né? Bacana. Mas alguém... Então, eu tinha um microfone velho em casa, daí eu peguei e falei, vou levar esse para fazer com eles, para ver se eles, né, eles conseguem parar, porque eles ficam animados para querer pegar o microfone, né, e fazer de conta que tá falando ali. Sim. É bem bacana. Legal, bem interessante. Mais alguém quer contribuir? Ah, a professora Janaína colocou, também gostou da ideia, ó. Já fizemos um compartilhamento aqui, então. Perfeito. Então, dando continuidade. Aproveite as discussões nas duplas para consolidar uma aprendizagem coletiva. Solicite que os estudantes façam registros escritos com um dos principais argumentos sugeridos na conversa. Utilize esses registros para fomentar a discussão entre todos. Um exemplo. Vamos dar uma olhada nas ideias que temos e ver quais fazem mais sentido. E na sequência, solicite que alguns estudantes, então, compartilhem com todos suas anotações, mediando a discussão gerada. Então, aqui para concluir. Professor, quais aprendizagens você construiu durante nosso encontro? Como as discussões do encontro contribuem para a sua prática pedagógica? Algum professor, então, poderia demonstrar se houve alguma contribuição nesse encontro de hoje, o que aprendeu de novo, ou o que você já sabia e só foi reforçado? Então, alguém gostaria de falar um pouquinho sobre? Professora Jurema. Oi, eu gostei da forma. Eu até tinha pego aula de projeto de vida e depois eu fiquei com medo de continuar, não sabia de nada. Daí eu falei, não, tem outras aulas, eu vou pegar outras aulas, aí o ano que vem, depois que eu trabalhar, né, na formação e tal, aí o ano que vem eu tenho mais segurança para me pegar, porque é conteúdo diferente do que você está acostumado. Mas eu achei bem legal, assim, sabe? Eu até trabalho esse tipo de coisa com meus alunos. De vez em quando a gente sai fora das matérias, na verdade, de vez em quando a gente é psicóloga, é tudo um pouco na sala, né? Sim. Então eu achei bem legal, assim, estou gostando. E aí, só para dar continuidade, eu já deixo mais um professor falar. Então, o que teve de elemento principal no encontro de hoje? Nós entendemos, então, sobre a importância do uso, né, de diversas práticas para facilitar o desenvolvimento dessas habilidades, então, que estão previstas no currículo. E a principal delas foi 2 estratégias pedagógicas que a gente estudou, que é o todo mundo escreve e o virem e converse, né? Então,
para a gente utilizar mais essas metodologias, essas práticas diferenciadas, que esse era o objetivo desse encontro, né? Abordar essas diferentes práticas. Mais alguém gostaria de comentar? Seria isso? Então, passamos aqui. Agora, aqui, professor, aproveite o que aprendemos hoje para realizar na sua implementação. Então, é o que eu comentei. Lembrem que o prazo para vocês entregarem o plano de ação e o relato de implementação é até dia 28 de abril. Ou seja, hoje nós estamos no dia 22, então nós temos aí 1 mês e 1 semana para isso, tá? No finalzinho aqui eu já vou abrir, já vou reforçar como que é esse plano de ação e esse relato de implementação. Deixa eu ver só o que mais tem aqui. Saiba mais, então aqui é um link de uma matéria e um link de uma entrevista, né? A matéria então fala ali sobre o BNCC e o construtivismo dialogam, e na entrevista o novo ensino médio, desafios para os professores. Então a professora ali que nós lemos no início, a professora Ana Maria Monteiro, que apresenta boas reflexões sobre o novo ensino médio. Então, aqui é algo extra, né? Caso vocês se interessem nesses 2 links para vocês estarem acessando depois. Essa aqui são as figurinhas, eu já disponibilizei lá no grupo do Whats, já disponibilizei lá dentro do Class, lá em atividades e figurinhas, então elas já estão lá disponíveis. Agora, deixa eu parar a apresentação aqui e só retomar sobre o que vocês precisam entregar até dia 28. Vou mostrar diferente agora a apresentação. Então, lá na sala do Class de vocês, em atividades, estará aqui, ó, a avaliação. Então, tem a atividade avaliativa, o plano de ação e o relato de implementação. Resumindo, o plano de ação nada mais é do que um plano de aula. Esse plano de aula deve se basear em um dos slides do projeto de vida. Aí, o que vocês vão modificar? Vocês não vão pegar ele prontinho, né? Copiar tudo lá igualzinho e colar. Não. Aí, o que vocês vão colocar de diferente? De diferente essas nossas aulas. Por exemplo, se vocês querem incluir algo da aula de hoje, foi visto aquelas 2 metodologias diferentes. Se vocês querem incluir algo do que vai acontecer semana que vem, na 4ª aula, ou na 5ª aula, ou na 6ª aula, ou na 7ª aula, ou na 8ª aula. Então, vocês vão ter 8 aulas diferentes, propondo metodologias diferentes para que vocês melhorem, vamos dizer, um plano de ação, um plano de aula que vocês vão estar trabalhando no tema Projeto de Vida. E aí, esse mesmo plano de aula aí, que o RCO aqui então nós estamos chamando de plano de ação, se você quiser usar o mesmo para implementar em sala de aula, você pode. Então, entendam que daí é como se vocês fizessem 2 atividades em uma só, né? Vocês estão elaborando um plano de aula, pegando um slide do RCO sobre projeto de vida. Vocês estão adaptando ele com uma das metodologias que nós estamos vendo durante o Formadores. E aí, se vocês quiserem aproveitar esse mesmo plano para já implementar com os estudantes, vocês já podem. Ou se não, eu quero fazer um plano de aula diferente do plano que eu vou implementar com os estudantes. Vocês também podem, tá? Então, isso fica a critério de vocês. Ambas são atividades individuais. E aí, nesse relato, no plano de ação aqui, ó, se vocês entrarem nele, ele vai estar explicando o que é. Deixa eu ver aqui, alguém quer falar. Professor Selder, fica à vontade. Oi, minha dúvida é o seguinte, parecido com as jornadas passadas, né? Daí escolhe ali um tema e faz a plano de ação e implementa, né? Exatamente. Então, no meu caso, eu sou de geografia, daí eu vou no colégio que eu leciono, eu converso com a professora de projeto de vida e faço tipo um estágio lá? Se você quiser, porque às vezes
Desses temas que o projeto de vida tem, eu acredito que um deles vai se encaixar perfeitamente em geografia, né? E aí, em uma aula específica sua, legal. você pode, então, pegar esse slide de projeto de vida, fazer uma adaptação para a sua disciplina de geografia e abordar um dos conteúdos de metodologias que a gente vai estar vendo aqui em sala. Entendido? Tá, joia. Tranquilo, obrigado, hein? Ok. Então, aqui nessa atividade avaliativa, plano de ação, então, ó, vai estar explicando como vocês devem fazer. Aqui embaixo tem uma orientação e tem o modelo de ação. Então, se eu clicar aqui no modelo de ação, ele vai estar tudo o que vocês precisam incluir, ó. Integrantes, série, ano, contexto escolar, objetivos, qual é o conteúdo que foi escolhido, qual é a metodologia, tem outras informações aqui, e aí ele vai explicando, ó, o que vocês devem incluir em cada um deles. É um plano de aula, né? Mais abrangente, assim, com algumas questões. E o outro, então vocês podem aproveitar o mesmo, né? É o relato de implementação. Então, aqui tem toda uma explicação. Então, nesse relato de implementação, vocês podem colocar imagens, fotos, áudio, depoimento dos estudantes, textos. Então, é incrementar, é explicar detalhadamente como que foi essa implementação com os estudantes. Então, aqui tem a orientação e aqui as rúbricas que eu que vou avaliar, daí se foi todos os critérios. E aqui tem o formulário. Lembrando, então, que ambas as atividades, até se vocês observar aqui, ó, data de entrega, 28 de abril, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela agora, para ver o que vocês têm de dúvidas, para a gente conversar aqui nesse finalzinho. Nada de dúvidas, por enquanto, né? Que às vezes acaba a reunião e já surge uma, né? É bem assim mesmo, normal. Mas daí, como eu falo, vocês podem mandar mensagem lá ali no privado ou no grupo que a gente vai respondendo. Então, as duas figurinhas já tá lá. Esse material que vocês estavam elaborando aqui em conjunto, eu vou enviar os 2 links para que, se vocês quiserem complementar algo, vocês podem, tá? E aí, agora eu vou pedir para que vocês liguem as câmeras, que aí eu vou tirar o nosso print. Aqui, acho que a minha está... Ana, você tem que adicionar no grupo. Você tem que adicionar eu no grupo. Eu não estou no grupo. Me envia teu número aqui. Eu abro tudo pelo... Tá, me envia teu número aqui que daí eu já salvo. Eu também não estou. Vou colocar meu número ali no chat. Então coloca aí no chat, que daí eu já copio e daí logo em seguida eu já adiciono vocês lá. Aí, se vocês puderem ligar as câmeras, se alguém puder fazer um print também da tela, eu vou fazer aqui e vocês fazem aí. Isso, tô recebendo os números ali, peraí. Então, vou tirar a fotinho lá. Foi 1, 2, 3 e... encerrada. Mais uma jornada, muito bom. Igual dizem os alunos, aula 3 para conta já, né? Então, nossos primeiros 3 encontros concluídos com sucesso, né? E assim teremos mais 6 pela frente. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, como eu falei, me enviem mensagem lá. Então, tenham uma boa semana. Nos vemos na próxima quarta. E boa noite para vocês, então. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite e até. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.